A palavra do Senhor ela é muito viva para nós nesses dias porque ela dá conotações e entendimentos que estão além da nossa compreensão. Só o Espírito que traz essa revelação para nós e nos dá esse conhecimento da parte de Deus. Estamos ministrando esses dias a série de mensagens Vivendo com Sabedoria e hoje nós vamos falar sobre aprendendo o caminho do bem. A Bíblia fala sobre isso, que nós devemos aprender e existe um caminho chamado caminho do bem. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui nesse canal, já deixe seu gostei aí que isso ajuda muito. E fique comigo nos próximos minutos que nós vamos falar sobre aprendendo o caminho do bem. Que o Senhor Jesus te abençoe. Provérbios, capítulo de número 2, verso de número 1, diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçarás a tua voz, se com uma prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. O sábio Salomão escrevendo aqui, ele dá algumas conotações e ideias que nós precisamos aprender de vida e prática para os dias de hoje. Essa série, Vivendo com Sabedoria, nós estamos aprendendo a diferença extrema entre conhecimento e sabedoria. São duas coisas muito diferentes. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. A sabedoria não se revela nos diplomas que nós temos, a sabedoria não se dá pela quantidade de diplomas que molduramos na parede, muito pelo contrário. Sabedoria é aprender a como viver, a saber como viver a vida e como levar a vida de uma maneira santa, de uma maneira que agrada ao Senhor. Tem muita gente com muito conhecimento, mas muito pouco sabedoria. Conheço muita gente que o conhecimento dele é vastíssimo, mas quando se trata de sabedoria, de viver a vida, ele ainda está engatinhando. E é algo que nós precisamos aprender com a palavra de Deus que se renova para nós todos os dias. E quando nós olhamos um texto como esse, nós estamos vendo a nossa liberdade de tomar decisões, de escolhas, mas nós somos responsáveis pelas consequências dessas escolhas e decisões que nós tomamos. Deuteronômio, capítulo número 30, verso 19, diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Esse texto é como se Deus estivesse fazendo uma prova, aplicando uma prova, e Ele estivesse dando a cola para nós, dizendo: eu coloquei para você vida e morte, bênção e maldição, mas escolhe a vida para que te vá bênção, para que viva você e a sua descendência. Olhar para esse texto é ver um Deus que cuida de nós nos detalhes, é olhar e ver como as nossas escolhas prejudicam não só nós mesmos, mas as outros também. Nós podemos errar e às vezes tem erros que são bem pequenos, como por exemplo, escolher errada a combinação de roupa. Isso não influencia muito. Você vai talvez passar uma vergonha, mas depois você troca. Escolher errado o curso que você vai escolher para a sua vida, carreira acadêmica, isso tem um certo peso, mas também nem tanto. Mas escolher errado a pessoa se casar, bom, já é um pouco mais complicado, porque aí nós estamos falando de algo para a vida inteira. Mas escolher errado aonde nós vamos passar a eternidade, isso aí já complica tudo. Porque nós estamos falando não só para aqui para a terra, mas estamos aplicando para algo que virá. Por isso, quando nós olhamos para aqui, nós estamos vendo, aprendendo o caminho do bem. Existe um caminho do bem, existe uma porta estreita, mas existe também uma porta muito larga, onde muitos entram, aonde muitos estão. E aprender o caminho do bem significa aprender a entrar e caminhar na porta estreita e o caminho que é estreito. O texto que nós estamos vendo aqui, ele nos dá algumas dicas. E primeiro, o que ele diz é que nós precisamos aceitar a palavra do Senhor. O verso de número 1 e 2 diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Nós precisamos aceitar a Bíblia, a palavra de Deus, como verdade absoluta. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é um livro que foi guardado de gerações para que nós pudéssemos hoje aplicar esse livro para a nossa vida. É o livro que é mais atual do que o jornal de amanhã. A outra coisa que ele diz é clamar. Diz, então, se clamares por conhecimento e por inteligência,
alçares a tua voz, se como a prata e o ouro buscares, como os tesouros escondidos a procurares. Ela diz algo com muito mais força, se clamar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Tiago que se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que a todos dá deliberadamente. Clame ao Senhor. Nós precisamos aceitar, nós precisamos clamar ao Senhor. E mais, nós precisamos achar. O texto diz no verso número 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Nós estamos vendo esses dias de hoje, mais do que nunca nós precisamos achar este conhecimento, achar esta sabedoria para poder viver uma vida de uma maneira digna, de forma, quando nós chegarmos à nossa velhice, não tenhamos nada que olhar para trás e dizer eu me arrependo e tenho vergonha disso, porque eu vivi uma vida com muita sabedoria e no temor do Senhor. É por isso que quando eu olho para um texto como esse, eu estou vendo um homem sábio escrevendo e dizendo algo. Você precisa aceitar, você precisa clamar e você precisa achar também. A Bíblia diz que aquele que procura, encontra. Nós precisamos achar a sabedoria. E sabe uma coisa mais interessante? A Bíblia é o nosso manual, nosso livro de regra de fé e prática, onde nós aprendemos princípios e valores que o Senhor guardou de geração em geração para que fosse útil e servisse para nós hoje. Existe um caminho já traçado, um mapa. Ele se chama a Bíblia, é a palavra do Senhor. E aqui nós precisamos olhar uma coisa que chama a minha atenção nesses dias, quais são as consequências quando nós não andamos no caminho do bem. Bom, eu listei duas e quero falar com você primeiro. A consequência negativa. A consequência negativa é que você pode ter certeza, quando você anda no caminho do bem, você vai desagradar pessoas perto de você. É muito compreensível e natural para quando nós estamos no caminho do Senhor, pessoas perto de nós vão começar a olhar para nós de maneira estranha, vão começar muitas vezes até a afastar de nós. Porque nossos padrões e valores são totalmente mudados, porque quando a Bíblia, a verdade de Deus, ela encontra o nosso coração e ela acha esse espaço em nosso coração, quando nós damos esse lugar ao Senhor, nós vamos começar a viver os valores do reino de Deus, que é totalmente diferente daqui nessa terra. Jesus havia dito, o meu reino não é aqui, é totalmente diferente. E nós olharmos para isso, é ver que gente próxima de nós vamos desagradar. Por isso, se você está no caminho do Senhor, amando o Senhor, temendo ao Senhor, servindo ao Senhor, pode ter certeza, você vai desagradar pessoas perto de você. Gente vai olhar para você de cara torta, gente vai olhar para você com um olhar de desconfiança, gente vai olhar para você até com raiva. Mas não se preocupe, os primeiros cristãos, o que me deixa mais alegre é quando eles são chamados aqueles que transtornaram o mundo. Os primeiros cristãos, eles foram aqueles que conseguiram, eu gosto da versão King James, que diz aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo. Nós somos esses que viramos o mundo de cabeça para baixo, porque os valores do reino são totalmente diferentes dos valores desta terra. A outra coisa é que você vai agradar a Deus, uma consequência positiva. Quando nós olhamos e andamos no caminho do bem, pode ter certeza que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. O guarda de Israel que não dorme e nem cochila. Salmo 37, verso 4 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando nós estamos no caminho do bem, quando nós estamos no caminho do Senhor, nós temos uma certeza de que o Senhor está conosco, nos guardando, nossa entrada e a nossa saída. Eu sei que existe hoje uma fala de que quem tem promessa de Deus não morre, não. Isso parece que soa como um poema para os nossos ouvidos, mas quem tem promessa de Deus e anda no caminho do Senhor, esse terá a certeza que será guardado pelo Senhor enquanto viver. E até quando deixar de existir, o Senhor nos receberá nos portões celestiais. Quando não estivermos mais aqui, temos uma certeza, estaremos com o nosso Senhor na glória. Estaremos com aquele de quem nós sempre pregamos, falamos e ensinamos, amando e estando com o Senhor e vivendo a verdade do reino, porque nós andamos no caminho do bem. Que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente. Eu quero pedir a você, compartilhe esse link com alguém que você quer que ande no caminho do bem, que aprenda a andar neste caminho. Que o Senhor abençoe a tua vida, em nome do nosso Senhor Jesus.